Nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade e agora o nosso assunto tem a ver com a sua saúde também, viu? Pois é, você é daquele tipo de pessoa que quando vai ao supermercado comprar açúcar e adoçante, fica na dúvida sobre qual comprar? Bom, e as dúvidas também são inúmeras em relação às opções de marcas, tipos disponíveis no mercado, não é isso? Pois é, e algumas informações são muito importantes neste momento, viu? Pois a indicação da Organização Mundial de Saúde é de um baixo consumo de açúcares. E essa recomendação da OMS, gente, vale tanto para adultos quanto para as crianças também, viu? A organização destaca ainda que o recomendado, né, é a ingestão de açúcares livres a menos de 10% da ingestão calórica total. Bom, e sobre este assunto nós vamos conversar agora no programa com a nutricionista Stefane Rocha. Stefane, bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar de um assunto que tantas pessoas têm dúvidas, né? Com certeza. Então, eu falava dessa dúvida na hora que você chega na prateleira do supermercado para comprar esses produtos. E muita gente ainda tem dúvidas também se compra um tipo determinado de açúcar ou um adoçante. O que é mais indicado? Olha, é muito específico, né? Isso depende de uma individualidade que é tratada dentro de uma consulta. Sim. A gente tem a diferença entre os adoçantes, que é o adoçante natural e o adoçante artificial. E o açúcar. O açúcar, na maioria das vezes, ele não é bem-vindo na mesa por ser um alimento de alto índice glicêmico. Mas a gente tem as classificações de açúcar, né? Então, depende do processo industrial que vai passando pelo processo de refinamento. Então, você tem primeiro o açúcar mascavo, que é o primeiro mais bem-vindo. Entre os tipos de açúcar, ele é a melhor opção. O mascavo, então, é a melhor opção, porque ele passou por menos processo industrial. Então, ele ainda tem bastante mineral, ele tem vitamina, ele tem fibra. Quanto mais claro o açúcar vai ficando, mais processo industrial ele passou. E menos mineral, menos vitamina, menos fibra ele tem e mais produtos, mais ativos tem acrescentado nele. O açúcar refinado é um dos piores? Exatamente. O açúcar cristal vem antes dele e o refinado é o pior. Ali você tem só uma base que é de alto índice glicêmico que só vai transferir a gordura na hora que você acaba de ingerir ele. O ideal é sempre substituir, então. Tem muitas pessoas em casa que nos acompanham que às vezes fazem uma receita específica de bolo. Isso, então esses bolos, substituir. Exatamente. Tentar usar o açúcar mascavo e tem o adoçante natural que pode ser levado ao fogo, que pode ser utilizado em algumas receitas culinárias. Como, por exemplo, o xilitol, que a gente estava conversando. O xilitol é um tipo de adoçante natural, que a gente adquire ele geralmente das frutas, que pode ser utilizado em receitas ou até mesmo para adoçar café, suco, apesar de não ser necessário. A gente usa adoçante porque é algo, né, comum, que já vem da tradição. Né? Exatamente, é tradição, agrada o paladar. Tem gente que tem uma dificuldade com o paladar. Então, a gente acaba utilizando o adoçante ou açúcar mascavo como substituto. Agora, quando a gente chega no supermercado e vê aquela prateleira cheia de adoçantes lá, são diversas marcas, diversos produtos, o que a gente deve priorizar para fazer essa escolha? O princípio ativo é olhar se o adoçante é natural ou artificial. Quando você vê a palavra aspartame, sucralose, sacarina, ciclamato de sódio, você tem que sair correndo. Esses são os perigosos, são adoçantes artificiais. Não vieram da natureza, foram criados em laboratório, indústria, que é para vender. E vocês podem notar que esse adoçante é o que mais agrada o paladar. Porque eles já criaram algo que exatamente que o paladar vai aceitar. Quando você pega um adoçante natural, que é o que deve ser selecionado, que é o stevia, xilitol, talmatina, são adoçantes que talvez deixem um pouquinho de um gosto residual na boca, que são os adoçantes que têm uma baixa aceitação pela população. Mas é a quantidade que vai usar que vem, né, a ser mandado na receita ou na dieta, que vai mandar na quantidade total desse adoçante que deve ser utilizado. Agora, os naturais também, em qualquer supermercado as pessoas encontram? Encontra. O stevia hoje, até farmácia você consegue encontrar. Então, o supermercado, todos, sem exceção, você encontra o tipo de adoçante natural. Então, primeira coisa, não é nem marca, né? Exatamente, é o princípio ativo. E a gente tem que tomar cuidado que o que a indústria está fazendo? Ela pega o stevia e mescla ele com outro tipo de adoçante artificial. Por quê? A stevia ela não é tão bem aceita. Eu, particularmente, não é o tipo de adoçante que eu consigo ingerir. Então, eu prefiro usar por conta do gosto. Fica um gosto residual na boca, você fica lembrando daquele sabor. Então, eles estão misturando com adoçante artificial, que é, por exemplo, a sucralose. Tem junto, aí na embalagem vem escrito assim, com stevia. Isso quer dizer que aquele produto ele não é 100% natural. Ele é mesclado por conta do sabor. Aí quem está em casa pode se fazer a seguinte pergunta, mas eu vou usar o açúcar mascavo então, ou eu vou comprar um adoçante natural? Como
Que medida é essa? Como fazer essa definição? Então, a melhor escolha sempre é o adoçante, porque o adoçante ele adoça muito mais, então a tendência é que você utilize menos. Quantidade menor A do quantidade produto, menor. né? O açúcar não. Então, quanto mais docinho o paladar da pessoa vai ficando, mais ela quer acrescentar açúcar. Então, você usa uma quantidade muito maior. Então, interessante é sempre usar o adoçante por ser de baixo índice glicêmico, ou seja, quando você ingere ele demora a virar açúcar, e não utilizar os de alto índice glicêmico. Mas para receita culinária, para quem tem dificuldade com adoçante, o açúcar mascavo ele é mais bem-vindo, até mesmo que o adoçante. Para o preparo ali dos alimentos. Para o preparo dos alimentos, Bolo, isso. quem trabalha, quem faz muito em casa. Agora, outra dúvida que as pessoas têm muito na hora de comprar, quem toma muito chá, muito cafezinho e ainda não tem esse paladar de tomar sem adoçar, né? E às vezes tem pessoas que tomam ali o cafezinho, fica beliscando o dia todo, ou chá. E aí, pode trazer algum dano para a saúde? Com muito certeza, adoçante? com certeza. O adoçante ele não deixa de não ser um açúcar. Ele adoça. Então, quando a palavra adoça, doce é índice glicêmico, vai virar açúcar. Então, a dosagem máxima, e por exemplo, do stevia, que é o adoçante mais utilizado, é de 10 gotas dia ou 5 sachês dia. Tem gente que utiliza isso em um preparo só. Exatamente, né? um Gota, cafezinho pega só. o adoçante, espreme ele dentro do copo e acha que é benefício. Isso pode trazer malefícios. Já teve um estudo que foi lançado em 2005, que mostrou que as pessoas estão adoecendo muito mais, as pessoas estão morrendo mais rápido. E antes era mais utilizado o açúcar. Né? Então, se a gente for fazer um comparativo de antigamente com hoje em dia, atualmente, o índice de patologia está muito maior, porque as pessoas estão usando as coisas com exagero e tudo tem limite. Se até fruta em excesso faz mal, quem dirá um adoçante. Tem muito açúcar, né? Determinadas Exatamente. frutas. Agora, muitas pessoas falam também que eu tenho um certo receio de usar adoçante porque eu já ouvi falar que causa câncer. Tem a ver também? Tem. A gente tem esses adoçantes artificiais, a gente já tem muito estudo que está comprovando isso. Por exemplo, o aspartame. O aspartame ele é uma proteína que, quando a gente digere ela, principalmente aquecida, ela é degradada. Né? E quando você degrada esse aspartame, ele vira fenilanina. E quem tem fenilcetonúria já é um público que não pode utilizar esse adoçante. E a degradação dessa proteína, já tem estudo mostrando que ela está afetando o sistema nervoso central, causando patologias, demência, Alzheimer, câncer, tumor. Já tem estudos comprovando isso. Então, é um tipo de adoçante que, além de não ser bem-vindo na alimentação, é um adoçante que não pode de jeito nenhum ao fogo. Qual que é o mais ideal? É a pessoa marcar, agendar uma consulta com um especialista, um nutricionista, para Exatamente. ver ali como que é a alimentação dela, o dia a dia, o organismo, na escolha aí desses adoçantes? Exatamente, para adequar ao máximo, né? Antigamente, o adoçante ele era prescrito só para quem era diabético. Hoje não, como o público, a população tem se preocupado mais com a saúde, com a estética, né? Porque hoje as pessoas procuram médico, nutricionista mais pela estética. A saúde que vira uma consequência, deveria ser o contrário. Procurar pela saúde e a estética ser uma consequência. Mas o acompanhamento com o profissional vai fazer com que essa pessoa utilize os produtos certos para ela. Então é sempre interessante, mas para o público que talvez não tenha uma condição de fazer esse acompanhamento, o interessante sempre é optar por esses adoçantes naturais. E a gente falava para todas as idades. Crianças também, os pais já devem acostumar ali os primeiros alimentos com o adoçante. Com certeza, a gente já tem alguns produtos hoje já produzidos por indústrias que são já para o público infantil, que são adoçados com stevia. Né? Então, para substituir o Toddy, a gente tem algumas marcas que é de chocolate natural, que é feito com cacau. Então, a indústria já tem investido nisso, porque o acompanhamento à saúde e à alimentação, ela tem que começar da infância. Né? Não é na fase adulta. Você modificar um paladar de 40 anos é muito difícil. Muito mais difícil, é um né? trabalho demorado. Então, quando você já acostuma aquela criança com uma alimentação mais saudável, com boas escolhas, você tem uma facilidade maior. Agora, as pessoas idosas, as idosas, né, na maioria das vezes, tomam muitos medicamentos, controle de pressão, entre outros. Os adoçantes são equivalentes? Pode ter algum problema em relação ao uso do adoçante com algum medicamento? Por exemplo, o adoçante que é com o artificial, que é o ciclamato de sódio. Ciclamato de sódio, para quem pertence a uma bomba relógio. Quem utiliza esse tipo de adoçante que vem escrito ciclamato de sódio, já fala tudo, sódio, pressão alta. Então tem que tomar esse cuidado. Agora, os adoçantes naturais, não tem nenhum estudo que comprove alguma interação medicamentosa, não. Olha, é muito tranquilo. sério isso, né? Às vezes a pessoa vai no supermercado, assistiu a propaganda, vou levar esse adoçante para casa. Exatamente. E pode provocar um problema de saúde maior, E então. a indústria hoje quer o quê? Vender. Para ela vender, ela tem que fazer uma coisa que chama a atenção da população. Então, a maioria dos produtos, eles estão tentando, ao máximo, colocar stevia, porque já sabe que a população entende que é um adoçante bom, ou coloca lá sem lactose, sem glúten. Exatamente. Mas isso não quer dizer que o
produto seja saudável. Por isso que tem que aprender a ler rótulo, que é o principal. Agora, qual que é a principal dica para as pessoas que estão em casa e têm dificuldade ainda de tirar o adoçante, de tirar o açúcar ali do preparo dos alimentos no dia a dia? A primeira dica que eu dou em consultório, comece mudando o tipo de açúcar que está utilizando. Já vai para o açúcar mascavo, o açúcar de coco. O açúcar de coco é um dos melhores para mim, né? É de baixo índice glicêmico, você usa uma quantidade menor, porque ele já é bem fibroso. Então, troca o tipo de açúcar e a quantidade. E com o tempo, vai intercalando com o adoçante natural. O paladar vai se acostumando. Não tira de uma vez, Não né? tira de uma vez, porque ninguém consegue tirar de uma vez. Eu tenho uma prova viva em casa, que são meus pais, né? Meu pai, se eu for falar com o pai, usa adoçante todos os dias, ele vai brigar comigo todos os dias. Não tem jeito. Então tem que ser aos poucos, é um trabalho lento. Você estava acostumado a usar o açúcar durante 40 anos. Eu vou conseguir te fazer mudar da noite para o dia. Então é um processo lento, mas que traz resultados positivos. Tá certo, então. Stefane, muito obrigada por vir aqui ao programa hoje. Bom dia para você. Bom dia. E você aí de casa, você continua conosco, viu? Você também pode mandar dúvidas, sugestões de temas para discutirmos aqui no programa, comentários, né? O nosso WhatsApp aparece para você, é o 996428473. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. E o assunto do próximo bloco, pois é um tema muito importante também. Vamos falar de empréstimos estudantis daqui a pouquinho.